Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Diz assim o texto, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. A esses 12, Jesus enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Até aqui, irmãos. Na nossa denominação, mês de julho é um mês dedicado a missões, é um mês missionário, é um mês que mais se fala em missões, tanto que a denominação estabeleceu o segundo domingo de julho como o domingo de missões. É um domingo que, para as igrejas se concentrarem em falar da obra missionária, de missão da igreja. Então é um domingo assim que é especial, domingo que se levanta as igrejas que não têm seus próprios campos, levantam ofertas e contribui para a obra missionária. Aqui nós vamos fazer esse segundo domingo, vamos fazer ele no terceiro. Terceiro domingo será um domingo missionário aqui em nossa igreja. Teremos de manhã uma missionária que trabalha na África, vai estar falando aqui de manhã, numa escola especial. E ela e seu esposo, suas filhas, vão estar aqui conosco. E, à noite, o missionário lá do Oiapoque, Sidney, vai estar também falando aqui conosco. Então, vamos ter um dia assim, o nosso segundo domingo vai ser terceiro, vamos estar falando de missão, de missões, dessa importância que a igreja tem de realizar e de fazer esse trabalho. E o evangelho de hoje trata disso, trata da missão, trata do envio, trata do chamamento. Mas 3 coisas esse texto nos destaca nos 3 blocos que foram lidos. E no primeiro bloco nós encontramos aqui, dentro desse discurso de Jesus falando aos discípulos sobre a comunidade cristã, essas palavras, que são palavras dirigidas não ao povo em geral, mas palavras dirigidas aos seus discípulos, palavras dirigidas àqueles a quem ele havia chamado, palavra dirigida a um grupo restrito. Essas palavras aqui se destacam em 3 movimentos. E o primeiro movimento desse texto é que Mateus diz para nós que a primeira coisa que se destaca aqui
é que Jesus, ele viu as multidões e o estado em que essas multidões se encontravam. Ele viu as pessoas, versículo 36 do versículo capítulo 9, vendo ele as multidões, vendo essas pessoas. Significa, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vê o ser humano, aonde ele se encontra, não simplesmente no templo e nas igrejas, mas ele vê as pessoas em toda parte e em todo lugar. Ele vê essas multidões e ele começa, nessa visão, dessa percepção, a compreender o significado, o estado delas. Uma multidão aflita, uma multidão cansada, uma multidão desgarrada, e nós podemos deduzir que essa multidão vista por Jesus e retratada por Mateus, na verdade, ela representa toda a sociedade humana. Todos os seres humanos espalhados mundo afora. Essa ideia de desgarradas, ela traz em si o sentido de ser um povo assim, que sem horizontes. Pessoas sem horizontes, sem metas, sem alvos específicos diante de si. Gente pobre, gente sem perspectiva de vida. Eu tenho ficado pensando na própria situação que se encontra o nosso país. E a gente olha e o que a gente vê, o desgoverno, corrupção, mas, por outro lado, inércia. Um estado, assim, de inércia. Inércia geral, inércia de um modo geral, como que se as pessoas estivessem anestesiadas. Assim, uma paralisia na sociedade, percebendo que as coisas não estão bem, percebendo que está tudo errado, mas ao mesmo tempo, assim, aquela falta de disposição para gritar, para xingar, para dizer que nós não queremos isso, para dizer que isso não está certo. Parece que o impacto da crise foi uma coisa assim tão grande, tão chocante, que incomoda tanto, que faz tanto mal, que aí vem esse estado de inércia, como se as pessoas, elas tivessem sido, o golpe foi tão duro e tão difícil, como se elas tivessem sido nocauteadas. E uma pessoa nocauteada, ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela, na verdade, ela nem sente nada, ela fica assim, nessa paralisia. E a gente diz assim, por que está assim esse povo? Por que nós estamos assim? Por que essa nação está assim, como que se tivesse perdida? E se a gente olhar para trás, por muito, mas muito menos do que tudo isso que está acontecendo e que está se passando, há 20 e poucos anos atrás, por muito menos do que isso, esse povo foi à rua, pintou a cara e se expressou de uma maneira de tal forma, paralisando os grandes centros e as grandes cidades, de tal maneira que não havia outra forma a não ser acontecer o que aconteceu. E a gente diz assim, o povo foi à rua há 20 e poucos anos atrás por um Fiat Elba. Quem não lembra de um Fiat Elba? E hoje, um escândalo, uma coisa absurda, centenas de Fiat Elba, e Fiat Elba, bobagem esse de Fiat Elba. E o povo está anestesiado, paralisado, desgarrado, sem horizonte, sem vontade, sem disposição para gritar,
e para dizer assim, não é assim e não pode ser dessa maneira, não pode ser dessa forma, a justiça não está governando o nosso país, não prevalece nem o direito, nem prevalece a justiça. Os governantes deviam estar aí para fazer com que o direito se imponha, para que a justiça prevaleça. Essa é a denúncia dos profetas do Antigo Testamento. Há duas palavrinhas no Antigo Testamento, um é mishpá e outro é sedacá. Mishpá é direito, sedacá é justiça. O governante ou os governantes têm que lutar pelo direito para promover a justiça. Isso não acontece. E aí a gente diz assim, por que essa paralisia, por que esse estado? Jesus olha e vê essas multidões aflitas, exaustas, cansadas, mas com essa cara de ovelhas desgarradas que não tem pastor. Sem saber como é que vai acontecer, o que é o futuro, quais são as coisas que devem acontecer, o que é aquilo que nós precisamos, quais são as situações que realmente precisam acontecer. E a cada dia se torna mais evidente a falta de horizonte da sociedade, do ser humano. E é dessa sociedade de capital, é dessa sociedade em que nós vivemos, que se aprisiona no imediato das coisas, na praticidade das coisas, é que as coisas se apequenam e se torna difícil de agir e de saber qual é o próximo passo que devemos dar. O escritor português chamado José Saramago, que foi prêmio Nobel, ele em 1995 escreveu um livro, que foi um livro fantástico, chamado Ensaio sobre a Cegueira. E no Ensaio sobre a Cegueira, Saramago retrata essa sociedade. Uma sociedade assim que ficou cega. De repente, uma cegueira branca, como ele diz, assim. Não era aquela cegueira escura, uma cegueira branca, que não se sabia mais de nada, não se percebia mais nada. E ele quer mostrar nesse trabalho como é que as pessoas de fato são. Como é que as pessoas agem diante das dificuldades. E nas 300 páginas desse livro, ele vai afirmar assim, eu escrevi esse livro, que é um livro francamente terrível, ele mesmo chama esse livro de terrível, né? Mas eu quero mostrar, eu quero que o leitor sofra tanto quanto eu sofri para escrever esse livro. Ele disse, não foi fácil produzir esse livro, porque nele se descreve a longa tortura da existência e da vida humana. É um livro brutal, um livro assim violento, mas é simultaneamente um livro que retrata a experiência dolorosa da vida. Como é que a vida se desenrola? E aí Saramago diz assim, nós somos todos cegos. Nós estamos cegos diante da realidade, não sabemos para onde a história está nos levando e nos conduzindo. E aí isso leva o ser humano a situações de angústia. Apesar de ter dentro de nós a intuição para a eternidade. Mas há uma sensação assim de desânimo. Uma sensação de cegueira, uma sensação de perda. Uma sensação muito ruim. Quando Jesus olhou aquela multidão diante dele, ele viu, ele teve essa sensação, vendo eles, as multidões, ele se compadeceu dessas pessoas, se compadeceu dessa gente. Elas estavam aflitas, elas estavam atônitas, e ao mesmo tempo elas estavam cansadas de querer o bem, de querer a justiça, e essa justiça não vem, e essa justiça não chega. E aqueles que deviam promover a justiça não promovem a justiça, mas agem segundo seus próprios interesses. E aí isso causa desânimo, isso causa frustração.
isso causa mal-estar. Jesus olha e vê essa multidão dessa maneira. O Evangelho de Jesus nasce dessa tomada de consciência de que a humanidade está cansada e está desgarrada, está perdida e está sem horizontes. E aí, quando Jesus constata isso nessa multidão, o texto nos leva ao segundo movimento. E o segundo movimento está aí a partir do versículo 10. Jesus então diz assim: eu vou fazer o seguinte, para tratar com essa gente, para tratar com esse povo a quem Deus ama, esse povo que Deus se voltou para ele, esse povo para quem Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo, para cuidar dessas pessoas perdidas, desesperançadas, desanimadas. Eu vou preparar umas pessoas. Preparar umas pessoas para que elas possam lidar com essa gente. Eu vou ensinar a elas como é que elas vão lidar com essa gente. Diante dessa perda e dessa humanidade nessa situação, Jesus diz assim: eu vou preparar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma escola de discípulos. Hoje a gente diria assim, que Jesus aqui planejou, né, fazer uma faculdade de teologia. Vou fazer uma faculdade de teologia, vou formar uma escola para que pessoas possam ser preparadas. É preciso preparar as pessoas para servir ao povo, para servir à comunidade. O ponto de partida é uma comunidade desgarrada, mas o alcance dessa fala, dessa preparação é universal. A missão é buscar, é libertar integralmente toda essa sociedade. E veja que o texto vai falar também do que consiste essa libertação. Essa libertação que as pessoas precisam. Se você analisar aqui nesse capítulo 10 e também todo o capítulo 9, você vai ver que o capítulo 9 todo está falando de como eram essas pessoas. É um texto, capítulo 9, que vai retratar uma sequência de milagres. Desde o início do capítulo 9 apresenta aqui uma sequência de milagres. Vai ser curado um paralítico, vai ter uma ressurreição de uma menina que está morta, vai ter uma mulher que vai ser curada pelo fluxo de sangue, vai ter a cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado. É isso que o capítulo 9 retrata aqui. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja essa sequência aqui. Todas essas coisas que são preparação para a missão. Jesus realiza esses atos, Jesus liberta, cura essas pessoas, e aí então ele olha as multidões e vê assim: esse povo está cansado e desgarrado, sem perspectiva, sem horizonte. E aí chama os discípulos para a missão. E chama para prepará-los. Essa sequência de eventos, de acontecimentos, aponta para as limitações que nós temos. As limitações do ser humano. As limitações da sociedade, do indivíduo, das pessoas, das comunidades, que a gente, ao mesmo tempo que a gente percebe o erro e percebe as dificuldades, mas a gente se sente impotente para resolver essas questões. A gente conclui que a gente não vai alcançar isso sozinho. Então, quando ele cura esse paralítico no início do capítulo 9, isso representa essa paralisia. O paralítico é o indivíduo que está paralisado. E essa paraplegia aqui que nós encontramos no texto, representa o quê? A incapacidade de se movimentar, representa essa inação, a apatia da sociedade, da humanidade diante do curso que a história está tomando. A menina morta, que Jesus vai dizer assim, ela dorme. Esse sono
ao mesmo tempo representa essa humanidade que aí está sem ação nenhuma diante de tudo isso que está acontecendo, diante dessa conjuntura adversa que nos cerca. Todos esses milagres de Jesus conduz a esse olhar que ele vai lançar sobre essas pessoas. Jesus olhou aquelas pessoas, compadeceu-se delas. Então ele diz, eu quero ensinar alguns, prepará-los para uma grande ação, que é lidar com essas pessoas desamparadas. Há um livro chamado O Treinamento dos 12, é um grande livro, um livro belíssimo, escrito por um autor chamado A.B. Bruce, e ele escreveu esse livro, O Treinamento dos 12, em que ele diz assim, a forma como Jesus trabalhou aqueles discípulos, aqueles a quem ele chamou, né? Ensinando esses homens todo tipo de coisa, não só a questão intelectual, não só a questão do conhecimento, como a gente diz assim, de aprender as ciências e as coisas, mas Jesus começa ensinando esses homens, começou ensinando eles a orar, começou ensinando eles a jejuar, e depois falando para eles sobre o verdadeiro sentido da santidade, sobre a liberdade religiosa, em como lidar com as tempestades da vida, em como fazer escolhas na vida, como devemos escolher. Jesus falou àqueles homens sobre o perigo de viver entre falsos irmãos. E Paulo fala sobre isso também. Já passei muitos perigos. Paulo, descrevendo a sua trajetória de ministério, diz assim, um dos maiores perigos que eu passei foi viver entre falsos irmãos. Uma tragédia. Jesus ensina como lidar com esses problemas. Jesus fala para eles sobre a cruz e sobre o sofrimento, sobre a vida social, sobre a vida política, sobre o pagamento de impostos. Jesus falou de tudo. Jesus não ensinou aqueles homens meramente a interpretar as Escrituras, também. Mas Jesus disse, olha, a vida é dura e é difícil. E vocês precisam aprender a lidar com cada uma dessas situações. E vocês aprendendo a lidar com essas situações, vocês vão poder lidar com as pessoas nos problemas que elas têm e elas vivem. Então, essa escola de discípulos de Jesus, aqui no início do ministério, foi uma escola assim que ele chamou e ensinou pessoas simples. Gente que carregava em suas vidas também muitas contradições, mas gente que foi sendo curada ao longo do caminho e partiu então para aprender essa pedagogia do Mestre, essa pedagogia de Jesus, para que pudessem então agir no mundo e ser sal da terra. Foi assim que esses homens foram preparados. E eu creio que aqui Jesus preparou homens e mulheres, porque eram discípulos e discípulas. Eram pessoas que acompanhavam Jesus na sua caminhada. Se você lê o Evangelho de Lucas, vai ver que Jesus estava sempre em viagem, se deslocando desde a Galileia e em direção a Jerusalém. E nessa caminhada e nessa viagem, ele está falando com essas pessoas, ensinando essas pessoas, está lidando com essas pessoas e fazendo elas serem fortalecidas pelo seu ensino e a sua instrução, para depois da sua sessão, elas então poder fazer e realizar a missão. E esse é o terceiro ponto, a realização da missão que está a partir do versículo 5 do capítulo 10. Você olha aí e diz assim, então, depois do ensino, depois de ter ensinado, depois de ter feito o seminário, ou a faculdade de teologia, ou lá a escola de discípulos, Jesus então, versículo 5, enviou essas pessoas. Jesus viu a multidão, Jesus preparou alguns e Jesus enviou
a essas pessoas. Esse é o terceiro movimento. Esse é o terceiro instante que nós encontramos aqui. É esse preparo. É essa hora que ele vai dizer agora, vocês precisam ir para pregar o Evangelho. Esse é o imperativo. Jesus vai lançar sobre eles o ide e pregai. A gente vai encontrar esse envio em vários lugares dos evangelhos, em Mateus, em Lucas, em Marcos, está sempre presente. Agora não é mais simplesmente um chamado, agora é um imperativo. Vocês estudaram, vocês aprenderam, vocês estiveram comigo, agora é necessário que vocês vão. É preciso sair da inércia. Não vamos ficar como a multidão desgarrada. Não vamos ficar como a multidão inerte. Não. Agora que a gente se preparou, que a gente aprendeu, que nós fomos instruídos na palavra, que nós fomos instruídos como lidar com as pessoas, a lidar com o povo, a lidar com cada um, Jesus diz assim, então agora vocês precisam ir. Esse imperativo aqui não combina com atitude de apatia, não combina com inação, com falta de ação. Mas ele diz pregai. Significa, esse pregai aqui significa, olha, falem em voz alta. Sejam arautos, sejam instrumentos, sejam a voz que soa. Tornem pública essa mensagem. Tornem essa mensagem conhecida de todas as pessoas. Levem a mensagem a essa multidão desanimada, desalentada, sem esperança. Fale do Evangelho, fale dessa mensagem de Jesus, anuncie a Jesus Cristo como aquele que foi enviado por Deus, para que haja uma esperança para essas pessoas. Então esse é um comando que não combina com silêncio. A igreja não pode nunca ser uma igreja silenciosa. A igreja precisa fazer barulho, mas um barulho que faça sentido. Não é aquele barulho que é a murmuração, mas é um barulho com sentido, é um barulho de gente que fala, é um barulho de gente que canta, é um barulho de gente que diz coisa com coisa que faz sentido. Esse é o barulho da igreja. A gente precisa tocar os nossos instrumentos, e os instrumentos precisam estar afinados, precisa fazer sentido aquilo que a gente ouve no instrumento, e a voz daqueles que cantam precisam também ter uma mensagem naquela voz, naquela música, porque aquilo é mensagem, e a mensagem que se fala no púlpito, a mensagem que se fala nas classes, tudo tem que fazer sentido. Então Jesus está dizendo pregar, ele está dizendo falem mesmo, gente, divulguem isso, divulguem essas boas novas. A boa nova traz esperança para o coração das pessoas. A boa nova fala com essas pessoas desanimadas, alentadas, para dizer assim para elas, olha, não está perdido não as coisas. Tem um que pode resolver isso tudo. É aquele que veio, é aquele que deu a sua vida, é aquele que chamou, é aquele que esteve lá com esses discípulos e falou para eles e formou a sua igreja e disse, eu edifico a minha igreja. É esse que está dizendo para a igreja do Senhor, aqueles que estão sendo preparados, aqueles que estão sendo forjados, e a cada dia novos discípulos estão surgindo. Então ele está dizendo, fale. É preciso dizer as coisas, é preciso gritar, é preciso acabar com a mudez, é preciso curar a humanidade da sua mudez. Quando ele diz ali, limpai os leprosos, significa abrace as pessoas. Quem era o leproso? Era o excluído, é aquele que não podia fazer parte. Jesus diz, olha, limpar os leprosos, traga essa gente para o meio, traga essas pessoas para a igreja, porque a igreja de Deus é um lugar de inclusão e não de exclusão. O Evangelho inclui as pessoas. O Evangelho atrai as pessoas. Leia o Evangelho de João. E você vai ver essa inclusão. Queriam jogar aquela mulher na morte, a mulher
chamada de adúltera, de João 8, e Jesus disse assim, não, eu quero ela aqui dentro, não, vocês vão jogar pedra como? Vocês nem têm autoridade para jogar pedra, vamos jogar ela para fora. Jesus disse, vamos jogar ela para dentro. Lá no capítulo 5, está lá aqueles homens lá no tanque, lá na beira do tanque, Jesus diz, vou lá e vamos trazer essa gente para dentro, vamos curar essa gente e vamos trazê-las para dentro. Aquela mulher samaritana que nem podia falar, era fora, Jesus pega aquela mulher e traz ela para dentro e ela torna-se uma mensageira do Evangelho. O Evangelho de Jesus é inclusão. Jesus inclui toda a gente. Jesus chama toda a gente. E Jesus está dizendo assim, preguem isso. Preguem esse Evangelho, fale dessa mensagem. Ressuscite os mortos, ou seja, desperte nas pessoas uma centelha de vida. Dentro de nós tem uma centelha de vida. Às vezes aquilo está bem apagadinho, a gente está bem desanimado, a gente está quase morto. E aí então vem a mensagem do Evangelho e ativa a nossa vida e diz, eu quero é viver. Eu quero estar aí, eu quero fazer as coisas, eu não quero morrer. Eu quero viver. Lembro de uma senhora que a gente visitou na outra igreja que eu pastoreei. E a senhora estava bem malzinha, assim, já velhinha. E aí uma pessoa que estava comigo e achou que devia orar para Deus fazer ela descansar e tal, aquela coisa. Que a gente acha que sabe o que é melhor. E aí a velhinha percebeu aquilo, ela disse, estou doente, mas eu não quero ir agora não. Quero ficar mais um pouco. A mulher crente. Quando a gente é crente é assim, a gente quer viver. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo traz alegria para o nosso coração. Apesar de todas as dificuldades e dos problemas, mas o Evangelho traz alegria. O Evangelho traz boas novas. Não, então não temos que orar nada para Deus levar, para não sei o quê. Não, não é? Ora para Deus curar, Deus abençoar, para Deus fazer uma obra, um milagre, ressuscitar um morto, trazer a vida, esperança. Hoje, a mensagem do Evangelho é um convite para nós renovarmos a nossa caminhada diante do Senhor Jesus. É um convite para a gente reacender a chama, que pode estar meio fraquinha aí, a gente está meio desanimado, e aí vem o Evangelho, vamos lá, gente. O Senhor já nos viu, Ele já percebeu qual é a situação, e Ele está nos ensinando para que a gente se levante e a gente vá à frente. E a gente continue a nossa caminhada. Ele quer reacender a chama. Ele quer reacender a alegria. Ele quer trazer a nossa existência em outros níveis, em outros parâmetros. Ele quer nortear o nosso futuro. Ele quer conduzir a nossa vida. Então, nessa área, o Senhor está dizendo assim, olha, vão lá, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Todos aqueles que estão sem Cristo, é verdade, quem está sem Cristo está morto. Paulo diz assim em Efésios 2:1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos deu vida. Ele traz a vida. Então Jesus diz assim, que a gente levante a cabeça, e que a gente prossiga, e que a gente se anime. Há uma teologia que diz assim, olha, é ver, julgar e agir. Teologia, uma boa teologia. Trabalha com esse tripé, ver, julgar e agir. Aqui no texto Jesus viu, Jesus se compadeceu, Ele preparou alguns e os enviou para a missão. Seja lá o que você está passando, seja lá o que você está vivendo, Jesus já viu você. Jesus já te viu aí no teu desânimo, na tua tristeza. Ele sabe do seu sofrimento e sabe da sua angústia. Ele sabe às vezes da falta de perspectiva que a pessoa está. Ele sabe do desânimo, sabe por quê? Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer preparar a igreja para ajudar as pessoas. Não é para a gente ficar aqui dentro, mas é para a gente ir
e pregar essa mensagem de boas novas a esse mundo perdido que está aí fora. E nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para anunciar o reino do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe.